Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a dinastia Stuart. Essa dinastia ela veio depois da dinastia Tudor. Então, se você não assistiu o nosso vídeo sobre a dinastia Tudor, o link estará na descrição para você assistir posteriormente. Então, vamos iniciar esse conteúdo falando como que os Stuart chegaram ao poder. Então tudo começa com James VI da Escócia, que se tornou o James I da Inglaterra em 1603, após a morte de Elizabeth I, que foi a última monarca da dinastia Tudor. Através do James I, as coroas tanto da Inglaterra quanto da Escócia foram unidas sob um único rei, que no caso foi James I. Então parecia o início de uma era de estabilidade, especialmente ali depois do que aconteceu na época da dinastia Tudor, né, onde começou uma leve estabilidade ali com a Elizabeth I. Então agora parecia ser consolidado. Mas na verdade, o que viria seria uma das épocas mais turbulentas da história britânica. Por quê? James I acreditava firmemente na monarquia absoluta, que era a ideia de que o rei governava porque fora escolhido por Deus, e ninguém, nem mesmo o parlamento, poderia questioná-lo. Mas ele esqueceu que a Inglaterra já havia mudado esse pensamento. E o parlamento e a burguesia comercial cresciam em poder e influência, exigindo participação política e controle sobre os impostos. Além disso, as tensões religiosas também fermentavam. James era um rei protestante, mas tolerava práticas católicas, o que incomodava puritanos e calvinistas. Entre intrigas políticas e conspirações religiosas, como a famosa Conspiração da Pólvora de 1605, o reinado de James I foi o prenúncio de algo maior, um confronto entre rei e povo, autoridade e liberdade. Então, as coisas começam a ficar mais complicadas quando Carlos I, filho de James I, subiu ao trono em 1625. Carlos não herdou apenas a coroa, mas também os conflitos que o seu pai deixou. Ele também era convicto de que seu poder vinha diretamente de Deus. Então, Carlos também tentou governar sem o parlamento, uma das decisões que colocaria em rota de colisão com seu próprio povo. Além disso, Carlos aumentou os impostos sem autorização, perseguiu opositores e tentou impor rituais religiosos vistos como católicos demais. Essas atitudes geraram revolta e, em 1640, o parlamento, que era chefiado por Oliver Cromwell, começou a reagir. O impasse cresceu até explodir em guerra civil em 1642. De um lado estavam os apoiadores do rei, do outro os parlamentares, que eram defensores de um governo com mais participação popular. Então, com isso, iniciou a revolta puritana, organizada ali pelo Oliver Cromwell. Então, as batalhas de Marston Moor e Naseby selaram o destino de Carlos I. Em 1647, ele foi capturado. Tentou escapar, mas foi recapturado. E aí, em 1649, Carlos I foi julgado e condenado à morte. Então, após a monarquia basicamente ter caído, a Inglaterra se tornou em uma república, chamada de Commonwealth, sob o comando de Oliver Cromwell, que se tornou Lorde Protetor e governou com mão firme, tentando impor moral religiosa e disciplina puritana. Mas, embora essa república tenha prometido liberdade, o governo de Cromwell se tornou autoritário. O parlamento perdeu poder e a população passou a sentir falta daquela estabilidade que a monarquia representava. Após a morte de Cromwell, em 1658, o sistema republicano começou a ruir. 2 anos depois, em 1660, o parlamento decidiu restaurar a monarquia. E o trono voltou para os Stuarts, agora com Carlos II, filho
do rei executado. A restauração. O retorno de Carlos II foi marcado por festa, música e um clima de alívio. Após anos de repressão puritana, a sociedade inglesa voltou a se abrir para a arte, o teatro e a vida urbana, mas o equilíbrio político ainda era delicado. Ele tentou manter boas relações com o parlamento, mas também tentou buscar alianças, inclusive com a França católica, algo que foi bem controverso. E o medo do retorno do catolicismo pairava sobre o país novamente. Quando James II, seu irmão, assumiu o trono em 1685, esse medo virou pânico. James II era abertamente católico e acreditava no poder absoluto. Isso alarmou os protestantes e o parlamento, que temiam um retrocesso. A Revolução Gloriosa. O conflito chegou ao auge em 1688, com o que ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Mas dessa vez não houve grandes batalhas nem sangue derramado. O parlamento simplesmente convidou Maria II, filha de James II, e o seu marido, Guilherme de Orange, a assumirem o trono, sob uma condição: respeitar o parlamento e a lei. James II fugiu para a França, e o novo casal real assumiu o poder em 1689. Com isso, foi marcado o fim do absolutismo na Inglaterra. E nascia a monarquia constitucional, onde o rei reina, mas não governa sozinho. E no mesmo ano foi aprovado a Declaração de Direitos, que limitava o poder do rei, garantia liberdades civis e consolidava a supremacia do parlamento. Então, com isso, termina a saga da dinastia Stuart, uma família real que viu os reis subirem e caírem, além de mudar para sempre o curso da história britânica. Então, pessoal, novamente, se você não viu a dinastia Tudor, veja o link na descrição, porque lá começam esses conflitos religiosos que vai se estender para a dinastia Stuart, ok? Se você gostou do vídeo, eu peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. E se você quiser sugerir algum conteúdo, escreva também nos comentários, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!